Olá, eu me chamo Amanda Batista e eu sou a bolsista responsável pelo projeto A Zoologia nas Escolas do Maciço de Baturité, análise da viabilidade de uso de coleções entomológicas para o ensino prático de biologia nas escolas do ensino médio. E nós tivemos a liberdade, na verdade, de incrementar nesse projeto também a utilização de coleções zoológicas de animais vertebrados. Então, nós tivemos essa incrementação, né? E essa maior participação dos alunos a partir desses animais, que foi observado que somente com animais da coleção zoológica não teve tanta participação dos alunos assim. Então, nós tivemos esse acréscimo. E o intuito da pesquisa é fazer essa análise de como que é uma coleção zoológica numa escola. Eu visitei, né, a bolsista visitou algumas escolas do Maciço de Baturité, fez essa análise para ver quais são as escolas que apresentam coleções zoológicas, qual é a qualidade que apresenta essa coleção zoológica, se existe um laboratório na escola, se esse laboratório vai poder receber bem os alunos e receber uma coleção zoológica. Então, tudo isso foi observado ao decorrer do projeto, né? E assim nós conseguimos fazer esse guiar desse projeto. Foi realizado a maior parte do projeto na Escola Maria do Carmo Bezerra, que está localizada em Acarape, e tivemos a nossa preceptora, a professora Regislane. E foi realizado no dia 8 de junho e no dia 14 de junho, 2 aulas. A primeira, no dia 8, foi com a coleção zoológica. Ela estava presente na aula, eu e outra, uma ajudante, uma aluna que também ficou de me ajudar a dar essa aula. Nós fizemos toda uma participação, houve uma participação super lúdica com os alunos, né? Eles foram totalmente engajados e totalmente participativos. E assim, ao final de toda a apresentação, né, que foram levados uma cobra, lagartos, uma anfisbena, que é a cobra de 2 cabeças, e também os animais de entomologia. Então, algumas mariposas e borboletas. E aí, nisso, após a apresentação de cada um, né, suas características, tudo bem direitinho, uma conversa que tivemos, na verdade, foi uma aula com a participação dos alunos e a parte da biologia já aplicada. Ao final desse processo, nós fizemos um pequeno questionário e aí foram recolhidos, obviamente, e tivemos a nossa percepção aqui, né, para podermos colocar nos resultados. E no dia 14/6, nós fizemos a segunda aula, que foi a aula já de apresentação de slides. E aí, com essa apresentação, já tivemos a gente foi observado, né? Essa pouca participação dos alunos, que já era um ambiente em que estava mais propício para dormir. Então, não teve tanta participação assim, mas ainda assim, eles também foi aplicado o questionário, foram apresentados os mesmos animais, foi feito o mesmo questionário e obtivemos resultados diferentes. Né? A primeira pergunta que nós fizemos para os alunos é: quem é maior, a mariposa ou a borboleta? Nós fizemos essa pergunta no intuito de algo mais visual. Então, por exemplo, na aula que continha os animais, os alunos podiam ver qual animal que era maior. Né? E aí os alunos que tiveram a aula de slide, eles já tiveram um déficit de observação. Então, eles tiveram uma certa dificuldade para poder responder essa pergunta. A segunda questão é: quem faz a técnica de defesa chamada autotomia? Isso daí foi conversado na aula, nas 2 aulas foi conversado que quem faz a técnica de autotomia, de defesa, né, é os lagartos. E foi perguntado se era lagarto ou era cobra, e alguns responderam que era cobra, outros responderam que era lagarto, tudo certo. Mas ainda assim a gente conseguiu observar que na apresentação de slides teve essa dificuldade bem maior, porque na aula que foi levada o material zoológico, tiveram 2 lagartos, um com o rabo inteiro, com a cauda inteira, perdão, e o outro com a cauda já feita a autotomia. Então, eles conseguiram fazer essa observação, ele ter essa curiosidade. A terceira pergunta é: quem é peçonhento, o sapo ou a cobra? Nisso foi conversado com todos, né, as 2 aulas, do mesmo jeito.
E aí, eles, na aula com a coleção zoológica, eles tiveram uma curiosidade maior, porque eles viam a glândula, né? A glândula do sapo. Então, foi observado quem é peçonhento, o que é peçonha. Eles ficavam todos na curiosidade com a coleção zoológica. Sem a coleção zoológica, né? A apresentação de slides, eles ficaram muito perdidos, assim. Eles achavam que a glândula do sapo era considerada uma peçonha. Entende? Mesmo tendo sido explicado. E a quarta e última pergunta é: a anfisbena, que é a cobra de duas cabeças, é uma minhoca ou um réptil? Eles ficavam o tempo todo: o que é réptil? O que é réptil? E era algo explicado, né? E assim, foi observado que os alunos que apresentaram, que não tiveram aula com a coleção zoológica, tiveram um déficit maior, pois alguns respondiam, por exemplo, 4,2% de 24 alunos, responderam que minhoca, que a anfisbena, a cobra de duas cabeças, era uma minhoca. Então, tipo assim, 1% de 24 disse que a borboleta era maior do que a mariposa. Então, assim, a gente conseguiu fazer essa observação, ter esse resultado de quão eficaz é se ter uma coleção zoológica na escola, né? Na aula com coleção zoológica, todos os alunos acertaram tudo. De 25 alunos, todos acertaram tudo. Não houve algum erro. E aí a gente conseguiu, a partir desses resultados, ver quão eficaz quão necessário é se ter uma coleção zoológica nas escolas, né? Só que aí que tá o porém, que é uma coisa que a gente também está levando em consideração nesse projeto. Essa escola terá suporte para ter uma coleção zoológica? Essa escola tem condições financeiras? Vai ter a ajuda da direção? Vai ter o apoio? Então, essas questões a gente acaba entrando também junto nesse projeto, né? E na escola que a gente fez a maior parte das realizações, da Maria do Carmo, a escola não tinha estrutura para poder ter uma coleção zoológica. O laboratório estava sendo utilizado como uma sala de multimeios, porém, foi visto a necessidade de se ter uma coleção zoológica naquela escola. Então, logo quando eles se realinharem, né, de tirarem todas as coisas que estão sendo utilizadas naquela sala, vai haver a doação da coleção, de uma coleção zoológica, com os mesmos animais e até mais, que já está sendo separado no laboratório de zoologia da Unilab. Esses materiais eles vão ser doados para a escola, vai ter toda uma preparação, todo um ensinamento. E aí também tá a parte que vai ser apresentada no final do ano, que é um pequeno guia de manutenção de coleção zoológica nas escolas. Então, assim, isso vai poder guiar até outros professores para poder, se quiserem ter uma coleção zoológica nas escolas, como eles vão conseguir manter, quais animais eles podem pegar, quais eles não podem pegar. Então, tipo, isso tudo está sendo conversado. Isso tudo foi conversado e definido a partir deste projeto, né? Então, o intuito desse projeto foi realizado, foi concluído, de fazer essa análise e de se obter esses resultados, que eram os resultados esperados, pelo menos por mim, de ser mostrado que realmente é necessário ter uma coleção zoológica nas escolas. É necessário para ensinar biologia para os formandos, né, para os graduandos, no caso, e para os alunos não poderia ser diferente, né? Então, essa é a minha contribuição, fica aqui o meu vídeo e espero poder falar mais sobre ele no futuro.